Paz e graça, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Um Novo Caminho. Queridos, vamos mais uma vez falar da palavra do Senhor, que está aqui, né? E o tema para hoje é muito importante para que a nossa jornada possa ser concluída com sucesso. Imagine caminharmos quilômetros e quilômetros e descobrir que não era para lá que a gente tinha que ir. Imagine voltar agora dessa jornada que eu fui, né? Agora tenho que fazer toda ela de novo, porque eu não sabia que era o caminho certo. Quantas pessoas estão perdendo a paz, perdendo sono, perdendo alegria, saúde, por coisas que não têm valores nenhum, porque a vida sem direção é completamente perda, né? Nós podemos ir para cá, para lá, mas sempre vamos encontrar frustrações que vão nos fazer, muitas vezes, questionar se vale a pena ou não. E a palavra de Deus é clara, ainda que de uma forma ou de outra ela tenha sido muito ignorada nos seus aspectos, a gente vê que longe do Criador, o que sobra realmente para mim ou para você? Olhe com carinho, com atenção a essa palavra de hoje e depois pondere no teu coração. Você está perdendo? Em que sentido você está perdendo? Se está perdendo paz? Olha, paz é uma coisa que eu já não tenho há muito tempo, então já perdeu, né? A gente nunca pode ter alguma coisa sem que a gente o perca. Se você tem, é porque você não perdeu, mas se você não tem, já perdeu. Sono, alegria. Quantas pessoas se questionam muitas vezes e dizem: olha, eu até tentei fazer as coisas certas, mas não consegui. E é verdade, a gente não consegue nada sozinho. Esforçar-se é muito difícil para essa jornada. Pode ser que o sucesso, por um tempo, ele apareça, mas não é um sucesso genuíno e verdadeiro. Olha bem para as coisas de hoje. Muitas pessoas questionam hoje e dizem assim: será que vale a pena ainda acreditar em Deus? E eu te pergunto, até o dia de hoje, para você chegar a essa seguinte conclusão: o que ganhou e qual foi o resultado de todas as tentativas que tu fez por querer andar solo? Conseguiu? Teve sucesso? Foi vitorioso? Foi feliz em tudo que fez? Há de se pensar, né? A gente olha hoje para as razões que nos motivam. E, na verdade, o que te motiva? Se você corre atrás de algo, você vai depositar todas as tuas forças para alcançar aquilo ali. Mas e depois que você conquistou? Veja bem, né? A gente se esforça, trabalha, tem um sonho e conquista aquele sonho. E depois que conquistou, você viu que já conquistou, já não é mais um sonho, já é uma realidade. E para manter aquele sonho, aquela chama acesa, a gente vai ter que demandar algum esforço. E um exemplo disso é: você cansa de andar a pé e compra um carro. E se você não entende muito do assunto, você é tapeado, passado para trás, e depois só
arruma incômodo, né? E diz, desde que eu comprei isso, só me incomoda. Da mesma maneira, a gente perde por não ter conhecido aquilo que a gente queria comprar. Mas quando você tem um pouco de noção, ou você pede ajuda para alguém que tem conhecimento, ele vai ver na hora que aquilo ali é uma bomba, é uma furada. E aí você não vai perder o teu sono, perder a tua paz, a tua alegria, por uma tentativa frustrada de provar alguma coisa que você sabe, quando na verdade não sabe. E é aí que entra o problema. Muitas pessoas se aventuram em fazer alguma coisa tentando provar para os outros que elas são capazes. Mas se elas, por algum motivo, fracassarem e errarem, o mundo vai cair sobre as suas cabeças, pode ter certeza. E elas vão perder muito mais do que almejavam ganhar. E o sucesso está atrelado ao quê? Né? A obediência, disciplina, e é o que hoje não se vê. O perigo de caminhar sem a direção divina. O que acontece? Quando você caminha sem a direção divina, você está caminhando no escuro. Pode ser que você está andando de dia, mas você não está enxergando a bênção de Deus na tua frente. Por quê? Porque você está atrelado a uma coisa: encontrar por ti mesmo a saída. Não sei se você já ouviu falar da cidade que tem no Rio Grande do Sul, né? Eu não estou lembrado o nome agora, mas é na Serra Gaúcha. E lá tem um labirinto verde, muito bonito, nunca fui lá. Mas diz que a experiência de quem entra lá é um pouco desconfortante, porque se você não achar o caminho, tu vai ficar perdido ali. E não é grande. Da mesma forma, a vida é um labirinto. E depende do lugar pelo lugar que você entra, você vai ter dificuldade para sair. E a perda é muito grande. Andar sem a direção divina é como nós podemos ler aqui no Salmo 119. Está aqui, eu não sei se vai focar. Vamos ver se foca. Eu acho que não vai focar, né? Vamos ver se pega. Não pegou, né? Não pegou. Mas está aqui no Salmo 119, no versículo 105. O salmista diz assim, e ele confere: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Está entendendo? Andar sem a direção divina é como você andar num lugar que não tem a mínima de iluminação. E naquele momento não tem nem o teu telefone para fazer uma lanterninha, um fósforo, alguma coisa, uma lanterna. E você não enxerga nada nem aonde está pisando. Assim é a jornada divina, tem luz, mas a jornada sem a presença de Deus não tem luz. A gente está no mais completa escuridão. E quantos têm perdido o sono em busca de paz, de alegria? Existem situações, sim, que hoje, pelos padrões que estamos vivendo, a educação tem ido embora, o respeito, a cultura tem sido outra, e a gente que já está maduro, assim como eu, né? Como talvez você também que está aí me vendo, vai se ainda é novo, te prepara, um dia você vai estar maduro também e vai ver que lá nessa idade, nesse conceito, você vai enxergar as coisas diferente e vai ver que as coisas que a gente conquista sem Deus é tudo perca, tudo perda. A gente só está perdendo e não ganhando.
Mas quando você tem a conquista genuína e a bênção vem junto, como está em Deuteronômio 28, que eu amo essa passagem, quando ele diz assim, né? Se você hoje me ouvires e tão somente prestar atenção, ele diz: todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando? Quando você ouvires a voz do Senhor, o teu Deus. Todas as bênçãos. Mas vai adiante no capítulo seguinte, as maldições que vêm por causa da desobediência. Vale a pena? De jeito nenhum. Hoje a gente está vendo pessoas se perdendo por pouca coisa, se vendendo, perdendo completamente o caráter, perdendo até a própria vida por coisas que não têm valor, não têm sentido. Se você olhar a falta de visão das coisas hoje, como elas funcionam, estão muito, muito, muito diversificada. Cada um quer fazer do seu jeito, da sua maneira, mas não funciona assim. Eu posso ganhar muito se eu andar na luz divina, sobre o olhar de Deus. Mas posso perder muito se eu quiser fazer por mim mesmo. Você já leu a Bíblia alguma vez? Considera ela como a palavra de Deus? Sim, eu considero, tenho respeito. Amém? Mas há outros que diz que isso aqui não tem menor sentido e razão. É uma lenda, é fábula, é isso, é aquilo. Olha a vida dessas pessoas, como está. Elas pensam assim que é só aqui e agora. Mas elas estão perdendo completamente a visão das coisas. Porque os meus olhos, eu só posso enxergar até onde eu consigo. Mas aquele que nos criou, que nos formou, a visão dele não é distorcida, embaçada como a nossa, que ao longo dos anos os olhos vão ficando com a visão curta, né? E a gente vai enxergando pouco, ou enxerga pouco longe, ou enxerga pouco perto. É estranho isso, né? Eu enxergo pouco perto, longe eu enxergo bem. Então, por isso eu preciso para a leitura um bom óculos que me ajude. Da mesma forma, para você alcançar a verdadeira paz, você precisa da visão de Deus te mostrando o caminho. Quando o Senhor Jesus aponta e diz em João 8,32, onde ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Já ele diz no mesmo livro de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso não deixa nenhuma injustiça nisso, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, e baseado na Sua vontade, eu viverei por isso. Veja, o vazio no peito, que todos os dias está lá, pode ser suprido com qualquer outra coisa? O valor moral daquela palavra que sai dos teus lábios e que você não volta atrás naquilo que jurou. Você pode ganhar, pode perder, mas tenha certeza que ninguém vai conseguir mudar a tua opinião por aquilo que tu diz, pelo que tu é, porque tu tem caráter. E veja bem, você receber um elogio de estranhos e dizer assim: poxa, eu tenho te observado. Faz muito tempo que eu te observo e vejo que você é diferenciado, que você é uma pessoa diferente e que você realmente teme a Deus. Quem sai ganhando com isso? O reino de Deus.
porque você deu o bom testemunho. Mas quando a gente dá um péssimo testemunho em tudo que faz, diz ser cristão, mas adultera a palavra, mente, faz o que é errado, não é correto, não é fiel, todos perdem, todos estão perdendo. O reino de Deus fica desacreditado. Quantas pessoas eu tenho ouvido e falado que desistiram por causa do testemunho de outros? É triste, né? Todos saem perdendo. Para que eu tenha paz no meu coração e esse vazio vá embora, eu preciso encher de coisas não do mundo, mas coisas que vêm de Deus. E a certeza disso é que você pode andar na luz ou andar nas trevas. E quem anda na luz sabe bem aonde está pisando. Ouve primeiro e depois responde. Muitas pessoas não entendem isso, que a prisão que os prende, muitas vezes, é por o que dizem, pelo que fazem, como procedem, por todas essas coisas. A armadilha está posta diante de nós. Se nós vivermos pela fé, morreremos por ela, mas não abandonaremos de jeito nenhum aquilo que está dito diante de nós. Como o Senhor mesmo diz, mas o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, desistir, eu não me agradarei dele, diz a palavra. Você tem que olhar com toda a certeza do mundo o que você quer. Como você acha que esse livro vai fazer a diferença na tua vida? E faz, sabe? E faz mesmo. Porque não é uma lavagem cerebral como muitos dizem. É uma mudança moral, de costume, de integridade, sobriedade, que você não sabe explicar, mas isso começa de dentro para fora e todos ganhamos. Mas quando recusamos o que está escrito aqui, fizemos pouco caso do que Deus diz, todos perdem. Todos perdem. Mas quando você dá ouvidos ao bom conselho, vamos dizer, você está com o teu casamento ali, mas por um fio, e você não quer realmente que ele acabe, porque tu ama a tua esposa, e vice-versa, tu não quer que isso termine. E tu pede um conselho para uma pessoa instruída por Deus, o que que ela vai te dizer? Ela vai te dar o conselho mais sábio, mais justo que tu deve fazer. E se você faz, Deus abençoa, e Ele restaura o que estava quebrado, faz novo. Mas se tu pede conselho para uma pessoa que não tem conhecimento de Deus, o que que ela vai te aconselhar? Diz, cara, mulher tem os montes, não deu certo, tenta de novo e vai em frente. Resumindo, todos saem perdendo, uma família destruída, você vai ter prejuízo e muito, e não vai traduzir o sonho que Deus tinha através daquele matrimônio, e você será cobrado um dia por isto. Deus não tem nada para ver a gente destruído. Ele quer que a gente seja reconstruído. E Ele quer sempre reconstruir meus sonhos e os teus, abençoando sempre e nos guardando e nos fortalecendo em tudo. E se você o busca, você o encontra. Se você o procura, você o acha. Com certeza é assim.
A razão de eu estar aqui me expondo é porque eu acredito que esta mudança que foi feita em mim pode ser feita em ti também. Não estou aqui te dizendo se vai ser abençoada, abençoada, não, isso é consequência. Mas se eu crer na sua palavra, todas as coisas, ele diz ali, é possível aquele que crê, né? E o que é impossível ao homem, mas é possível a Deus. Você já leu o Salmo 34? Onde ele diz assim: os que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Vamos dar uma olhadinha ali com exatidão. Salmo 34, deixa eu achar aqui para te mostrar, ver realmente o que está em jogo. Os valores cristãos estão lentamente morrendo. E o que está entrando no lugar não é nada bom, amados. Diz assim, né? Salmo 37, né? É que eu inverti a ordem, mas o 34 diz assim, ó. 34, verso 4. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores, meus medos. Tu viu a questão disso? Agora vamos olhar o 37. O que é livrar de temores e medos? Às vezes, a nossa vida não alavanca. Sonhos e planos ficam empacados no mesmo lugar pelo medo. Medo de dar o primeiro passo. Medo daquela voz que diz: se você errar, o que vão dizer? Não arrisca. Outros já arriscaram e quebraram a cara. Todos perdem quando a gente pensa assim, né? A gente só vai perdendo. E quando a gente se dá conta, a gente ficou só no sonho e nada aconteceu. Esse é o perigo. E Deus precisa nos livrar desses temores, desses medos. Amém? E olha o que diz no verso 37, que ele diz aqui, ó, verso 3. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Você estará seguro. Quantas pessoas que diz que esse livro não faz o menor sentido para elas, elas não dormem direito. A paz nunca é provida a elas. Elas vivem à base de anestésico, de calmantes, remédios para dormir, porque o sono desapareceu da vida delas. E elas estão perdendo o tempo todo, né? E não estão ganhando com isso. Se nós olharmos e pedirmos direção a Deus, Ele sempre dá. Ele disse: me busquem e me acharão. Há uma passagem muito bonita na Bíblia que diz: buscar-me-eis em Jeremias 29, buscar-me-eis e me achareis, quando? Quando me buscardes de todo o coração. Esse é o resumo. De todo o coração significa que você desistiu de lutar e disse: Senhor, eu me rendo. Eu entrego tudo em tuas mãos, confiarei em ti, buscarei em ti, e a vitória virá, porque certa é que o Senhor não deixa os meus pés vacilar. Amém? É por aí o caminho. Ser vitorioso, amados, é importante, mas você precisa fazer isto aqui primeiro para ter esse sucesso, essa certeza, essa saúde espiritual, essa paz que reina no teu coração. Tu precisa fazer isso aqui que está no 37, Salmo 37, verso 5. Vamos ler? Ele diz assim, ó, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Verso 6, ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Tem coisa melhor do que isso, amados? Não tem. Você pode estar perdendo tudo nesta hora, mas ele te restaurará. Ele te dará a paz para reconstruir de volta, agora com solidez, agora bem edificado. É como o Senhor Jesus disse numa parábola, né? Ele disse assim que o homem prudente
cavou a sua casa sobre a rocha e bem fundo. E quando veio a tempestade, aquela casa resistiu. Mas o homem imprudente cavou a sua casa sobre areia. E quando veio a tempestade, aquela casa foi a ruína. Depende do jeito que a gente interpreta e vê as coisas. Como você está edificando as coisas ao teu redor. Muita gente com brutalidade, muita gente com mesquinharia, muitas pessoas que acham que estão no seu direito de fazer o que querem, mas elas mal sabem que o que plantam hoje, elas terão que colher amanhã. E nesse sentido, muitos perderão porque fizeram do jeito errado. Tá, mas qual é o jeito certo? O jeito certo é o jeito que está na palavra, na Bíblia. Ah, mas tem muita gente dando nó, dando isso. Olha, queridos, tu quer ver os defeitos dos outros ou quer mudar primeiro? A decisão é tua. Se a gente ficar procurando defeitos, a gente não vai achar. Engraçado é que a gente não procura os defeitos que temos, mas a gente fica procurando defeitos nos outros. É errado, né? Então, se a gente olhar e o que, que eu quero para mim, o outro está fazendo errado e eu vou fazer também, não vai dar certo. Eu vou ser cúmplice de tudo que ele fizer, pelo menos por um propósito, veja bem. Se eu estiver perto de alguém que acabou de praticar um assassinato, fez o mal, e me viram perto dele, eu vou estar associado a ele também. Vou pagar junto. Até que provar minha inocência, vai demorar. Tu entende isso? Então, se você está perto de Deus, como ele acabou de dizer, ele vai provar que você é inocente, por mais que tramaram contra ti. Mas se você estiver longe dele, você perde em todas as instâncias, porque tu não tem como provar tua inocência. Tu entende? Longe do Senhor, não há nada que eu ou você possamos fazer. Só vamos chorar. O poder da palavra nas nossas vidas nos dá segurança. Como eu li no Salmo 119, que ele adverte. A tua palavra é luz que clareia o meu caminho. O que mais eu preciso? Né? Ela clareia, me mostra onde eu estou. Me mostra o que eu preciso fazer. A luz da palavra. Mas fora da palavra, perdemos mais uma vez. E vamos continuar perdendo, 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 até aprendermos que por mim mesmo, sozinho, eu nada poderei fazer. A palavra está hoje aberta a todos, mas a escolha também. Alguém disse esses dias atrás: ah, eu tenho livre-arbítrio. Não tem, não tem livre-arbítrio. Olha, Jonas tinha livre-arbítrio? Ele foi pela orelha. Pregar em Nínive não foi? Não tinha livre-arbítrio. Se Deus mandou, quem tem juízo obedece. Porque há um ditado, né, não é bíblico, mas diz: se não for por amor, vai ser pela dor. E pela dor é muito mais difícil. É melhor ir pelo amor. É melhor dar ouvidos, obedecer, do que fazer sacrifício. A escolha, queridos, está diante de nós. Retrucar, dizer, ah, não é bem assim, você vai ter que depois dar conta do que disse. Não tem jeito, não há saída. Ou você faz o que é certo. Esses dias eu fiz uma postagem e alguém que estava errado, que foi multado porque estava errado. Aí alguém, para dizer que era conhecedor do assunto, disse assim: fulano, diz aí o que é certo. Eu nem me dei o trabalho de responder, porque nessa circunstância eu perco o meu tempo tentando ensinar aquele que não quer.
Não perca o teu tempo com coisas inúteis que não têm valor. Você vai ver mais cedo ou mais tarde que não valeu a pena. Só vai vir tristeza, angústia, desespero, porque você investiu tudo numa coisa que não teve retorno. Saiu perdendo, né? Já começou perdendo e agora perdeu tudo. Valeu a pena? Não. Na palavra de Deus você não perde, você ganha. E ganha muito. Você ganha paz, que é um artigo de luxo hoje em dia. As pessoas hoje vivem sem paz. Dá um exemplo clássico, que vê? Pega uma pessoa que não tem paz e dá um carro para ela. Ela vai dirigir sempre acima do limite de velocidade. Ela não vai respeitar direitos e valores no trânsito, até que ela cause um grande acidente por excesso de autoconfiança. Mas quando você tem paz, você consegue fazer exatamente o que está diante dos teus olhos. Amém? Que Deus te ilumine, abençoe teu dia, tua noite, e te dê alegria, e que você possa ganhar muito em Cristo Jesus, porque João 15:5 ele diz: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E é verdade, só perda. Tudo é perda sem o Senhor nos acompanhando nessa jornada que temos. Ela pode ser breve ou não, mas uma certeza é certa: em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém? Deus ilumine você, te dê alegria e que você possa prestar atenção nessa palavra e ter uma grande reflexão se vale a pena fazer tudo por si mesmo ou confiar em Deus. Certo? Deus abençoe e até o próximo vídeo.